Ninguém muda ninguém, mas o mundo muda quando você muda. Você já pensou, já percebeu como essa frase não faz sentido? A gente muda os outros o tempo todo. E a gente está sendo mudado pelos outros o tempo todo. Tem teorias que falam, inclusive, muito interessantes, recentes, assim, da neurociência, que estão tentando trazer isso em artigos científicos. Que mostra que o cérebro humano, muito possivelmente, é conectado um com o outro. Que a gente tem redes neurais que são conectadas. Mesmo um cérebro é conectado com o outro de uma forma ou de outra. Então, quando muda alguma coisa estratégica, consciente em você, você muda o outro. Você muda o outro. E quando o alcoolista fala assim, mas se você quer que eu pare de beber, né? A boa pergunta é essa, Rita. Boa pergunta, obrigado por essa pergunta. É o seguinte, Vitor, e se eu assumir essa posição de ser a protagonista, de ser a heroína da minha história e acordar as pessoas que ainda estão dormindo nesse incêndio? E se ele olhar para minha cara e me falar assim, então eu não quero mais ficar com você e eu vou achar alguém que me aceita do jeito que eu sou. E aí? O que você vai fazer? Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, ele só vai falar isso se for acionado nele um mecanismo de resistência. Se ele se sentir acuado, se ele se sentir controlado, se ele sentir que ele está recebendo uma pressão maior do que ele está conseguindo lidar naquele momento. Se ele achar que você de repente virou inimiga dele. Se você tiver um pouco afiada demais, um pouco para frente demais, isso tende a acontecer. Ou no início também isso pode acontecer. No início, você agindo certo, a pessoa pode começar a ter esse tipo de reação, mas daí num contexto que a gente chama de explosão comportamental. As alunas do curso A, que elas aprendem técnicas para alimentar o comportamento da sobriedade e para parar de alimentar o comportamento de alcoolismo. Né? Alimentar o lobo do alcoolismo e não alimentar o lobo alimentar o lobo da sobriedade e não alimentar o lobo do alcoolismo. Vai tirar o alimento do lobo do alcoolismo. Só que o alcoolista ele é muito apegado ao lobo do alcoolismo, porque ele foi reforçado ao longo de muito tempo. Então, quando você começa a esvaziar a comida do lobo do alcoolismo, ele vai reclamar, ele vai chorar, ele vai latir. E às vezes esse latido, vamos dizer assim, é essa frase. Então eu vou achar alguém que que me aceita como eu sou. É que olha já a confusão que tem nesse papo. Alguém que me aceita como eu sou. A pessoa está achando que ela é o álcool. Ela está achando que ela é o alcoolismo. E olha como é que mora a confusão. É uma confusão muito grande na cabeça dela para ela dizer alguma coisa assim. Você não aceita como eu sou. Não. Você é justamente o oposto. Você está interessada na pessoa. Está entendendo? Então, é importante por isso que é importante você conhecer o caminho, né? E não fazer só um pedaço das estratégias. Uma coisa aqui, outra coisa perdida ali. Você ter o mapa completo nas suas mãos. Para você não se surpreender com algo que pode ser um sinal de erro ou pode ser um sinal de você estar indo para o lado certo. E que você precisa se manter dessa forma. Tá entendendo? E vai reclamar. Vou pegar alguém que me aceita do jeito que eu sou. É igual uma criança. Ou um adolescente que começa a querer fazer uma chantagem, um jogo de poder. E aí, se você estiver meio desatenta ou não entender o que está acontecendo, você vai fazer o quê? Você vai começar a recuar. Você vai começar a dizer, não, mas não é bem assim, e vai voltar para o que era antes. Porque isso só acontece ou se você está acuando ele, né, deixando ele muito pressionado, demais, né? Quando você vai tosquear uma ovelha, você não arranca o couro dela. Para tosquear a ovelha, né, para tirar a lã, você não arranca o couro dela. Tem que ser na medida certa. Né? Ou se você está arrancando o couro, ou às vezes quando você está fazendo de uma forma certa e isso acaba sendo só uma forma de tentar manter as coisas como estão. Mas daí tem antídotos para isso.